Fala, torcedor vascaíno, fala, torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Eu espero que vocês estejam bem, entendeu? Porque o Vasco da Gama aplica a maior goleada do clássico entre Vasco e Santos. É a maior goleada do clássico na história do Campeonato Brasileiro. E o Vasco ele fez tudo aquilo que a gente espera do time do Fernando Diniz. O Vasco, em grande parte do jogo, ele faz o que a gente espera desse time do Fernando Diniz, que pode dar muito mais, oferecer muito mais ao torcedor do Vasco do que ele tem feito nas últimas partidas. Né? É verdade que o Vasco de Fernando Diniz não é 100% dominante, né, nas partidas. Mas creio que nenhum time seja 100% dominante em todas as partidas, né? Nem os que estão em primeiro lugar no campeonato, né? Mas o Vasco ali, creio eu, que dominou 60 minutos da partida, 70 minutos da partida foi de amplo domínio do Vasco da Gama. O jogo começa um tanto quanto assustador, né, pra gente, um Santos agressivo, um Santos que, claro, era esperado que o Santos iria para cima do Vasco, mas o Santos realmente teve boas oportunidades, não conseguiu concluir em gol até o primeiro gol do Vasco da Gama. O Vasco consegue fazer o gol com o Piton e no primeiro tempo o Vasco começa a retomar esse controle da partida e essa liderança dentro do jogo. Né? No segundo tempo, apesar do Santos voltar, né, com uma pressão bem forte, podendo ali fazer um gol, mas o Vasco, a partir do lance com o DVD, acabou o jogo ali para o Santos. O Santos não conseguiu ser efetivo mais na partida. Aconteceu com o Santos o que vinha acontecendo com o Vasco no segundo tempo, normalmente, das partidas, ou quando tomava um gol de um adversário. O Vasco perdia o seu total controle, os seus jogadores perdiam o controle, o psicológico ia para o chão e realmente não conseguiam ter algum tipo de reação. E foi se sucedendo isso ao longo da partida com o Vasco e Santos no segundo tempo. O Vasco foi aplicando gol, empilhando gol atrás de gol. Né? Então veio o DVD, depois, se não me engano, veio o DVD faz o 2-0, se não me engano, o pênalti foi o gol do Felipe Coutinho, depois o pênalti com o Ryan, depois mais um do Coutinho, e para fechar a tampa do caixão do Santos, o sexto gol com o Tietê. Né? Então o Vasco ele teve momentos que poderiam se complicar na partida, né? O primeiro lance já com o Hugo Moura, e que para mim continua sendo inexplicável o Fernando Diniz colocar o Hugo Moura como zagueiro, sendo que ele tem o Maurício Lemos naquele lado e naquela função. Né? Ele continua insistindo no Hugo Moura, que não consegue exercer aquilo que ele quer, um melhor passe, um passe de maior qualidade. Coisa que o Jair consegue fazer. O Jair é esse cara do passe correto. E, a meu ver, o Jair ele tem que continuar na volância do Vasco. Obviamente, o Vasco perde o Jair está suspenso para o jogo contra o Juventude, mas contra o Botafogo ele tem que voltar na Copa do Brasil para fazer uma partida. Né? Se não me engano, a Copa do Brasil vem Juventude, Corinthians e Copa do Brasil. Então, no jogo contra o Corinthians, o Jair tem que voltar como titular absoluto, porque ele tem essa qualidade do passe, ele consegue poupar a energia do Tietê, consegue poupar a energia do Coutinho, consegue poupar a energia do Nuno. Então, assim, o Jair, com a inteligência e a qualidade do passe dele, ele consegue economizar essa volta do Coutinho, essa volta do Tietê. E eles só devem voltar quando eles sentirem vontade de voltar, quando eles quiserem iniciar a jogada, e não como quase uma obrigação, porque ninguém consegue iniciar a jogada. Então o Coutinho, quando ele volta, ele vai buscar até a bola, se ele quiser, no pé do Léo Jardim, mas ali é uma iniciativa dele, não é uma questão de uma necessidade absurda que o Vasco precisa, como vinha acontecendo nas outras partidas. Né? Então o Vasco de Fernando Diniz ele foi bem efetivo, nós não tivemos o Verratti nessa partida, e já se levantou a polêmica, né? O Verratti não é mais necessário, o Vasco não precisa do Verratti, nós temos que jogar assim em todas as partidas, e a meu ver não é por esse caminho. Nós ganhamos mais uma forma de jogar, que é uma forma de jogar sem o Verratti. Claro,
O tipo de jogo que o Fernando Diniz idealiza e pensa é um tipo de jogo onde o Verratti tem mais dificuldade de atuar na troca de passe, na movimentação. Ele é um cara muito participativo, um cara muito ele colabora muito com a equipe. Só que ele não tem habilidade nos pés que os outros jogadores do Vasco têm. Então, por exemplo, apesar de não ser muita habilidade, ele não tem a mesma habilidade que o DVD. O DVD ele consegue fazer uma troca de passes mais eficiente que o Verratti. Ele não tem a mesma troca de passes que o Ryan, nem de longe que o Nuno, muito menos que o Coutinho. Então, se torna difícil para esses jogadores que têm uma qualidade, principalmente o Nuno e o Coutinho, de trocarem passes com o Verratti, porque ele é um cara que não consegue fazer isso. Não é característica dele. Ele entrega gols de outras formas. Ele não entrega gols em construção de jogadas. Ele entrega gols justamente no que ele é forte, que é o cabeceamento dentro da área, posicionamento. Ele é muito forte nisso. Só que é uma coisa que eu venho batendo na tecla aqui no canal há muito tempo. Os times estão sabendo marcar o Verratti. Então, se a gente for pegar o jogo lá contra o... Se não me engano, foi... Eu não me lembro se foi contra o Melgar ou o Porto Cabedelo. Se não me engano, foi contra o Melgar, que foi 3-3. Eu acho que foi contra o Melgar, que o Melgar vai e empata a partida. Eles souberam marcar o Verratti. E o time do Melgar era um time baixo. Era um time de média de 1,73, se não me engano. A zaga do Melgar, a média da zaga do Melgar era de 1,75. E o Verratti não conseguiu ser... não conseguiu vazar essa marcação que esse time fez. Então os times eles entendem como marcar o Verratti. O Vasco não é um time, quando o Verratti está em campo, o Vasco não é um time que povoa a área do seu adversário de uma forma inteligente. Então a gente às vezes tem um movimento ali do Ryan, tem às vezes o movimento do Coutinho de surpresa, mas não é todo momento que o Vasco povoa a área do adversário. Então isso permite que a marcação no Verratti se torne mais fácil de se fazer. Você põe dois caras marcando o Verratti, um na frente e um pela lateral ou por trás do Verratti, o Verratti não consegue fazer nada, porque ele está sendo muito marcado. Ele tenta. Claro, uma hora ele vai conseguir fazer uma cabeçada, ele vai conseguir se desvencilhar da zaga, mas se torna mais difícil para ele fazer o gol. Então as equipes estão conseguindo marcar o Verratti na boa jogada que ele tem. As equipes entenderam que o ponto alto dele é isso. Então, os adversários não são mais bobos. Os adversários não vão ficar esperando o Verratti dentro da área sozinho para cabecear, porque ele vai se dar bem em 99% das chances, se você deixar ele sozinho, tá? Então, as equipes estão conseguindo marcá-lo. Então, a forma como o Fernando Diniz joga não é uma forma que favorece o Verratti. Então, é importante termos maneiras de jogar além da maneira com o Verratti. Contra o Juventude, eu iria de Verratti? Talvez sim, por ser um jogo fora, o início do primeiro tempo, por ser um jogo fora, talvez para o Verratti segurar um pouco mais e tentar ele segurar um pouco mais os jogadores do Juventude. E também porque a gente não terá Jair, né? Não sei se o Thiago Mendes ele consegue fazer essa função tão bem quanto o Jair em qualidade de passe. Não sei como é que ele está nessa situação. Seria muito bom se ele conseguisse fazer isso. Aí sim, eu sacaria o Verratti e colocaria deixava o DVD no esquema que o Fernando Diniz elaborou contra o Santos. Aí eu faria dessa forma. Mas, como eu não tenho o Jair, para dar essa qualidade de passe, para poupar o Nuno e o Coutinho dessa movimentação de toda hora vir atrás, buscar a bola, e até mesmo o Tietê também, né? Então o Jair ele consegue fazer consegue poupar energia, tanto é que o Coutinho ele terminou a partida. O Coutinho jogou 90 minutos pelo Vasco. Então a gente tem que começar a compreender que a queda do Coutinho também no segundo tempo se dá porque é um cara que está esgotado. Ele não consegue, não tem mais a capacidade física que ele tinha com 25 anos. Então, assim, mesmo com 33, ele não sendo um idoso no futebol, ele não tem essa capacidade física. Então a gente tem que entender isso. E se dá muito também pelo cansaço que o jogador tem de toda hora ter que voltar. O Nuno também fica extasiado, então toda hora ele tem que voltar para pegar a bola. Então isso cansa o jogador. O jogador tem que ir e voltar toda hora, ir e voltar toda hora. Então o Jair ele poupa os outros jogadores do Vasco, porque ele tem uma qualidade do passe muito superior. Então ele consegue encontrar o Tietchan mais solto, consegue encontrar o Coutinho, consegue encontrar o Nuno flutuando. Então isso permite com que o Vasco da Gama poupe energia dos seus jogadores.
O jogo inteligente de futebol é isso. Você poupar os jogadores de ter que voltar toda hora para que eles tenham a energia suficiente para fazer um ataque, concluído, para o passe sair melhor, para o cruzamento, para o lançamento sair melhor, porque justamente o cara não está com a perna cansada para fazer o lançamento, o passe. Então você erra menos jogadas quando seus jogadores estão menos cansados, né? A tendência é que isso ocorra. Então o Vasco da Gama fez um jogo basicamente 70 minutos brilhantes, né? O Vasco massacrou o Santos. É importante a gente lembrar da entrevista do presidente do Santos, menosprezando o Vasco da Gama, dizendo que o Santos tinha obrigação de ganhar do Vasco em São Januário. Gente, isso é tão desconexo de qualquer realidade. Se o Vasco estivesse na Série D, jogando contra o Santos ou contra qualquer outro clube do Brasil, o Vasco seria favorito, porque ele está jogando em casa, e São Januário é a fortaleza do Vasco e sempre será. Nenhum clube, por melhor que ele esteja, ele vai ser amplamente favorito contra o Vasco São Januário. São Januário é a fortaleza do Vasco da Gama, é o caldeirão, e muito menos o Santos, tá? Não desmerecendo o clube, a instituição Santos, mas muito menos o time do que o Santos tem hoje, ele vai ser favorito contra o Vasco da Gama jogando em São Januário. Né? Aí, vamos botar no cenário real, né? O Santos subindo da Série B, com um time totalmente mesclado, com um time em formação, com um time sem Neymar no primeiro turno, tá? Estamos falando do primeiro turno. Um time sem Neymar, com o Vasco vindo de, se não me engano, eram 2 derrotas em São... Não, eram 3 a 4 derrotas na última temporada. E o presidente do Santos acha que o Santos tem a obrigação de ganhar do Vasco em São Januário. Isso é uma maluquice. Isso é alguém totalmente desrespeitoso, que não acompanha futebol e vive no mundinho quadrado dele de Santos Futebol Clube. Ele só acompanha o Santos, ele não acompanha nenhuma outra equipe. Então, só para informar o presidente do Santos, o agregado nesse Campeonato Brasileiro está 8 a 1 para o Vasco. Tá? Então, desde que o Soteldo subiu na bola, só tragédia aconteceu com o Santos, principalmente quando ele pega o Vasco da Gama pelo seu caminho. E para a infelicidade do Neymar, que continua tendo um tabu muito grande contra o Vasco, né? O Neymar é um dos times que o Neymar talvez mais odeie jogar contra, justamente contra o Vasco da Gama, desde que o Dedé botou ele no bolso, né? A gente lembra em 2011. O Neymar sofre agora a sua pior derrota, se não me engano, na carreira do Neymar, né? 6 a 0, ele nunca havia tomado esse placar. Ele perdeu de 8 a 2, né? Eu não me engano se ele perdeu de 8 a 2, se ele já estava no... Se ele já estava no Barcelona naquele time. Mas o Messi perdeu, né, pro Barcelona de 8 a 2. Se não me engano, o Bayern também ganhou do PSG. Então, assim, Neymar contra o Vasco da Gama e contra o Coutinho, né? Essa associação, justamente porque o Bayern de Munique, o Coutinho estava no Bayern de Munique nessa época. Então essa associação se dá porque o Neymar não consegue vencer ou ter uma alegria contra o Vasco da Gama e contra o Felipe Coutinho, né? Sempre tem o Felipe Coutinho do outro lado sorrindo, a gente vê o Neymar do outro lado chorando, né? Então, nada contra o Neymar, mas assim, antes ele chorando do que o Coutinho chorando, tá? Então, nós vascaínos somos muito felizes. Vascaíno é para comemorar, é para sair com a camisa do Vasco nas ruas, é para a gente ficar bastante feliz, mas sem perder o pé no chão. Essa vitória é muito boa, é uma vitória histórica, vai ficar, né, como para sempre aí no futebol. Só que a realidade do Vasco ainda é de se afastar da zona de rebaixamento. Nós temos 2 jogos a menos contra o Corinthians, 2 jogos a menos na tabela do que nossos adversários, né? Então, o principal é o Corinthians. Temos um jogo a menos que o Santos, um jogo a menos que o Juventude, né, que está atrás da gente. Temos 1 ou 2 jogos a menos que o Vitória, se não me engano. Então, os adversários que estão ali próximos ao Vasco da Gama, né, o Grêmio, talvez o Vasco ganhando o Juventude, o Vasco não chegue no Grêmio, mas mantendo uma sequência de vitórias, o Vasco consegue passar tranquilamente o Grêmio e cada vez mais se afastar dessa zona da confusão. Não podemos nos iludir de que o Vasco não necessita de reforços. O Vasco precisa trazer muitos reforços.
muitos reforços. Se não me engano, já temos o André, né? Estamos esperando a vinda do zagueiro, né? E precisa de mais reforços. Não dá para parar nesses dois. O Vasco necessita contratar mais jogadores para que ele consiga exercer um futebol melhor, um futebol que o Fernando Diniz possa implementar e que com isso o Vasco da Gama ele consiga fazer boas apresentações e aí sim possa priorizar, né, uma Copa do Brasil, caso consiga passar do Botafogo, ele consiga priorizar esse campeonato que é o caminho mais fácil para a Libertadores da América para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, pela tabela, ele mesmo com reforços, acho muito difícil o Vasco conseguir chegar num G6 desse Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, não me iludo com isso. Eu fico satisfeito se o Vasco beliscar mais uma Sul-Americana outra vez, já que teve essa queda de rendimento absurda desse elenco do Vasco da Gama. Portanto, então, torcedor, comemore, fique feliz. É para esfregar na cara do santista mesmo, é para mostrar para os outros torcedores também que a gente consegue aplicar goleadas, que o Vasco da Gama não está morto, né? Mas a gente tem que manter o pé no chão e entender que o Vasco necessita de reforços, o Vasco necessita melhorar. O Verratti não é um problema, tá? O Verratti não é um problema, ele apenas nos dá mais uma forma de jogar, mais uma ferramenta para que o Vasco consiga fazer gols. Ele é o artilheiro do brasileiro, gente. É artilheiro nacional. Então, das competições. Então não tem como o Verratti ser um problema, tá? Agora, o Fernando Diniz, a dor de cabeça boa para o Fernando Diniz é que ele consiga encaixar o Verratti nesse esquema de jogo e o Vasco ser efetivo também com o Verratti. E aí, se o Vasco foi efetivo do jeito que foi contra o Santos com o Verratti, assim como foi contra o São Paulo, aí é o melhor dos mundos, né? Que nós temos o nosso centroavante, o nosso capitão, também como a nossa peça-chave, junto com o Felipe Coutinho. No mais é isso, torcedor vascaíno, muito alegre por essa vitória histórica, muito feliz. Peço para você, se você não se inscreveu aqui no canal ainda, se inscreva, curta o vídeo, isso ajuda bastante para que mais pessoas consigam ser atingidas aqui pelo canal, mais pessoas conheçam o canal, recomende aí para os seus familiares, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, sempre Vasco. Valeu!